A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Que verso maravilhoso! Olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que verso lindo, profundamente teológico, que descreve um grande mistério para nós acerca do Verbo divino. Quero meditar nesse prólogo do Evangelho de João, mostrando 10 declarações que é feita acerca do Verbo divino. São 10 declarações poderosas acerca do Verbo divino. Só aqui no verso 1 nós temos 3 declarações acerca do Verbo. Primeiro, no princípio. No princípio era o Verbo. No princípio de tudo, antes de haver céus e terra, era o Verbo. Esse princípio é um princípio anterior ao princípio de Gênesis, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas nesse princípio, era o princípio antes de haver céus e terra, esse princípio era o Verbo. Então, o princípio de tudo era o Verbo. Segunda declaração poderosa, o Verbo estava com Deus, ou estava com Deus o Verbo. Lá no princípio de todas as coisas era o Verbo, e esse Verbo estava com Deus. Agora vem a terceira declaração, ainda mais poderosa. Era Deus, o Verbo era Deus o Verbo. Que coisa interessante, o próprio Deus se revela para nós como Verbo. Por isso que essa é uma declaração profundamente teológica que muita gente não consegue compreender ou captar que o Verbo era Deus. Então nós temos 3 declarações lindas aqui no verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No verso 2, repete para nós, ele estava no princípio com Deus. Tem a ver com a primeira declaração. No princípio era o Verbo, estava com Deus o Verbo, era Deus o Verbo. Continuando ainda no verso 3, nos declara o seguinte, todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? O Verbo. Nós cremos que o mundo foram criados pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 3. Olha só, todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo é o agente da criação. A criação foi feita pelo Verbo. Verso 4, nós vamos ter mais 2 declarações do Verbo. Diz assim, e nele estava a vida. Nele quem? No Verbo. A vida está no Verbo. O poder da vida ou da morte está na palavra, no Verbo. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz está no Verbo. Não é? A luz que ilumina está no Verbo. Que declaração maravilhosa. A vida está no Verbo. A criação foi feita pelo Verbo. A luz está no Verbo. E ainda o verso 5 diz, e essa luz resplandece nas trevas, mas muitas vezes as trevas não compreendem. Verso de número 14, nós vamos ter outras declarações do Verbo, mais 4 aqui, olha. Verso 14, e o Verbo se fez carne. Aqui nós temos a encarnação do Verbo na presença de Jesus e habitou entre nós. Ele fez-se carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Temos aqui a glória do Verbo, a glória do unigênito do Pai. Que glória maravilhosa, a glória do Verbo. Mas não para aí ainda. Cheio de graça. A graça está no Verbo. A graça de Deus é revelada através do Verbo. Cheio de graça e de verdade. A verdade também está no Verbo. E conhecereis a verdade vos
libertará. Coisa maravilhosa, 10 declarações nós temos do verso 1 ao 14, e se você procurar é capaz de achar mais declarações acerca do verbo divino. Primeiro, no princípio era o verbo. Segundo, ele estava com Deus, o verbo. Terceiro, era Deus o verbo. Essa ainda é mais forte ainda, era Deus o verbo. Quarto, a criação foi feita pelo verbo. Quinto, a vida está no verbo. Sexto, a luz está no verbo. Sétimo, a encarnação do verbo e habitou entre nós. Oitavo, a glória do verbo. Nono, a graça do verbo. E décimo, a verdade do verbo. Olha, que você descubra esse verbo maravilhoso, verbo divino, verbo que é Cristo Jesus, o verbo de Deus que habitou entre nós. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube. Ali você vai encontrar as pastas de um comentário de toda a Bíblia. Clique na foto redonda. Vai no Library. Se você for no Library, você encontra todas as pastas. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.